Muito bem, parece que nós estamos ao vivo. Esperar uns minutinhos aí para o Instagram notificar o pessoal para a gente já entrar aqui na live. Ok, pessoal? Boa noite a todos. Certo? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá aí a família? Como é que tá a mente, coração? Deixa eu só ajeitar essa luz aqui. Para a Eren já entrou. Deixa eu mandar aqui para a galera. Muito bem, gente. Hoje nós vamos continuar, a leitura da primeira Epístola de Pedro. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 1 e do comecinho do capítulo 2. E foi até uma surpresa porque eu não imaginei que ficaria tão longo, né? Foi mais de uma hora só de introdução e falando sobre outros assuntos pertinentes a Pedro, né? Contamos desde sua conversão até a sua morte, né? Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E acabou que a gente leu somente o capítulo 1 e o começo do capítulo 2, mas para não ficar um negócio picado, como a gente leu somente o comecinho do capítulo 2, nós vamos ler novamente o capítulo 2 inteiro e vamos continuar até acabar. A gente acaba esse trem hoje, se Deus quiser. Certo? Então, clica nesse aviãozinho aí, quem chegar, quem já estiver aí, manda para o seu amigo, manda para o seu conhecido. Certo? Vamos ler a Bíblia. Só atualizando todos vocês, em relação ao julgamento da DPF do Supremo Tribunal Federal, terminou hoje o julgamento e formou-se maioria para que a igreja no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo, permaneça fechada. Certo? Se não me engano, estava 8-2 e estava faltando só o voto do presidente, o Luiz Fux. Aí eu não sei como é que ele votou, mas já formou maioria, que precisa de 6. Então, lá em São Paulo as igrejas estão fechadas, mas ainda está valendo, para o resto do Brasil, com exceção de São Paulo, ainda está valendo a liminar do ministro Nunes Marques, que é numa outra ação. Okay? Então, essa é a situação atual da questão do funcionamento dos templos aqui no Brasil. Show de bola, pessoal? Então, atualizando vocês, hoje o Rafael me colocou num grupo lá de devocional, a gente conversou também um pouquinho sobre esse panorama de liberdade religiosa aqui no Brasil, foi bem legal. Então, vamos para a live, o conteúdo principal dessa live. Bom, nós conversamos ontem, não somente sobre a biografia do apóstolo Pedro, que é o autor dessas duas epístolas que nós vamos ler hoje, mas também conversamos sobre o contexto que essa primeira epístola foi escrita. Nero era imperador de Roma e Nero, segundo a história conta, meio que botou fogo na cidade, porque ele tinha essa ânsia de ficar construindo e reconstruindo as coisas. Certo? Mas como isso ele viu que ia dar ruim para ele em algum momento, ele culpou os cristãos que viviam no Império Romano. Vale dizer que desde a época de Jesus, toda aquela parte oriental ali, o mundo judaico daquela época era dominado pelo Império Romano, e desde aquele tempo eles dominavam aquele lugar e eles culparam os cristãos que viviam debaixo do Império Romano de serem os culpados pelos incêndios de Roma, usando eles como bode expiatório. Não muito diferente do que está acontecendo hoje, nessa questão, por exemplo, de abrir ou fechar templo, porque a aglomeração nos lugares essenciais, ninguém fala nada, não tem fiscal nenhum. Agora a igreja abre a porta para um número reduzido de pessoas. Aí não pode, porque está proliferando o vírus e aumentando a contaminação. Então,
São contradições que existem e sempre a igreja do Senhor Jesus Cristo é alvo dessas injustiças, alvo dessas tentativas, né, de transformar a igreja em um bode expiatório, né, para os problemas do Estado, para os problemas do mundo e até para os problemas de saúde, como nós temos visto aí no Brasil. Então, a primeira epístola de Pedro foi escrita nesse tempo onde Nero culpou os cristãos pelos incêndios de Roma e começou-se uma grande perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Certo? O Império Romano, gente, era algo tão grandioso em termos de organização, né? Ele era praticamente o governo mundial que existia na época. Tanto é que quando o Império Romano, né, ele declina, existe o Jerônimo, né, que escreveu a Vulgata Latina, se não me engano, ele achou que já era para os cristãos. Ele falou, a gente vai tudo morrer, né? Porque fora do Império Romano não tem como a gente sobreviver, a gente vai voltar para a barbárie, vai ser uma loucura, né? Porque tamanha era a importância e a organização que existia dentro desse Império Romano. E na primeira epístola de Pedro começou uma grande perseguição aos cristãos, como vemos não somente na Bíblia, mas pós-período apostólico, aí os pais da igreja, muitos deles mortos pelo Império Romano, perseguições pelo Estado. Certo? Enquanto você vê, por exemplo, no ministério de Jesus, o próprio Império Romano não foi um problema para Jesus no sentido de o perseguir enquanto estava no seu ministério. Ele foi condenado pelo Estado, pelo Império Romano, que dominava Jerusalém na época, mas você não vai ver soldados do Império Romano cercando Jesus durante o seu ministério. Sabe, os fariseus, saduceus, escribas, o pessoal religioso, a casta religiosa, que detinha um certo poder estatal, uma certa influência na ala política, incomodando Jesus e perseguindo Jesus, querendo pegar Jesus no contrapé. Mas você não vê muito o Império Romano perseguindo Jesus, mas você vê o Império Romano condenando Jesus, né, em relação a todo o propósito que Jesus veio. Né? E Jesus veio para isso mesmo. Certo? Então essa primeira epístola de Pedro foi escrita nesse cenário de perseguição. Aí nós lemos no capítulo 1 sobre o apóstolo Pedro fazendo a sua saudação e falando sobre o propósito das tribulações e a esperança da nossa salvação. Dizendo que toda luta, toda tribulação, seja ela perseguição, seja uma aflição, questionamentos, desemprego, portas fechadas, luto, todas as lutas que nós passamos, certo? Elas todas têm um propósito. Porque eu falei isso ontem, vou repetir isso novamente. Deus não é sádico de permitir que um filho dele entre numa luta sem que ele tenha um propósito com ele ou através dele nesse processo. Certo? Deus não coloca a gente em luta à toa para fazer a gente sofrer. Ele sempre tem um propósito para a gente enquanto nós estamos passando por algum tipo de problema. Quando nós colocamos isso em nossa mente, isso conforta o nosso coração, como o próprio apóstolo Pedro diz no capítulo 1, versículo 7. O ouro, para ser refinado, ele passa pelo fogo. Da mesma forma é a nossa fé. A fé, para ser aprovada, ela precisa ser provada pelo fogo da tribulação, pelo fogo dos processos, onde Deus nos molda, nos muda, faz uma grande obra em nós ou através de nós. Esse caráter de entender de que tudo tem um propósito, Deus tem um propósito em tudo. Às vezes Deus se cala, mas Deus nunca perde o controle. Esses pensamentos jamais devem sair da nossa mente, principalmente em tempos de luta, porque a fé, para ser aprovada, precisa ser provada. E uma hora nós vamos morrer, ou então Jesus vem nos buscar. E a nossa fé precisa ser achada, como diz o apóstolo Pedro, em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Então ele começa dando ação de graças, entendendo que a tribulação do povo, né, dos cristãos, tinha um propósito, e o propósito era a esperança da salvação. E o próprio Jesus nos disse em João capítulo 15 ou 16, agora me falhou a memória, acho que é capítulo 15. Né? No mundo tereis aflições. Esse evangelho que vendem aí de que
O crente não passa por luta. Quem passa por luta é porque está com problema, porque está com pecado sem confessar. Isso é mentira, balela, isso não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia nos promete diversas vezes que vai ser luta atrás de luta, perseguição atrás de perseguição, problema atrás de problema. É como a gente costuma brincar, né? O crente ele não tem um dia de paz na terra, porque é aflição atrás de aflição, mas ainda assim nós somos plenamente felizes pela salvação que temos em Jesus Cristo e entendemos que essas lutas, essas aflições, um dia elas terão fim na nossa morte ou quando Jesus voltar, e durante a nossa vida na terra, todas essas provações têm um propósito específico da parte de Deus para que a nossa fé seja aprovada por Ele. Todos os personagens da Bíblia passaram por problemas, todos erraram, todos cometeram deslizes, somente um personagem da Bíblia que foi perfeito na sua vida inteira, e esse personagem foi Jesus Cristo, que veio 100% homem, 100% Deus, sujeito às tentações que eu e você também estamos sujeitos, e ele venceu, morreu sem pecar, morreu pelos nossos pecados, e hoje ele possibilita a cada um de nós, possibilitou a mim e pode possibilitar para você que está assistindo essa live agora, ou então a você que está vendo esse vídeo no IGTV depois, a salvação da sua alma, a libertação dos pecados e te garantir o maior presente possível. Igor, qual presente é esse? É dinheiro? É casa própria? É carro zero? Não, nenhum desses presentes Deus nos promete, por mais que Ele possa dar. O maior presente que Ele pode nos dar é a vida eterna. É um lugar no céu. Jesus nos disse o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou subir ao céu, vou morrer, ressuscitar, depois eu vou subir aos céus e preparar o lugar de vocês. E se você escuta a mensagem do Evangelho, como eu estou te pregando agora, nesta noite, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele tem um lugar no céu reservado para todo aquele que nele crê, porque todo aquele que nele crê não perece, mas garante a vida eterna ao lado com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas, se não me engano, aos Tessalonicenses, dizendo: um dia nós encontraremos com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o maior conforto que o cristão pode ter. Essa é a maior esperança que o cristão pode ter. Nossa esperança não está nas pessoas, nossa esperança não está nos políticos, nossa esperança não está nas situações geopolíticas, não está no poder judiciário, não está em homens. Nossa esperança está e deve estar depositada em Deus, em Jesus Cristo, que um dia há de voltar, buscar a sua igreja e julgar a todos os seres humanos. Por isso, nesta noite, eu te convido, entregue a sua vida a Jesus. Senão você vai para o inferno. Não vou mentir para você. Sem Jesus não existe esperança para você. Somente em Jesus você consegue ter acesso ao Pai. Somente em Jesus você consegue ter acesso à vida eterna. Não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Nesta noite, você que está ouvindo a mensagem do Evangelho, entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele te libertar da prisão que você está. Mas eu não tenho força. Não precisa ter força. Só se jogue nos braços de Jesus, que Ele faz toda a obra. O Espírito Santo vai completar a obra até a revelação de Jesus Cristo ou até a nossa morte. Muito bem. Então o capítulo 1 fala sobre esse propósito da tribulação dos irmãos e fala sobre a questão da salvação, a ação de graças pela esperança da salvação. A partir do versículo 13 do capítulo 1, da primeira epístola de Pedro, Pedro começa a fazer uma exortação à santidade, porque o povo começou a dispersar. Por conta da perseguição, o povo está disperso. Tanto é que no primeiro versículo, para quem a epístola é endereçada. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, tem crente para tudo que é lado por conta da perseguição. Começou a perseguição, o povo dispersa. Isso é uma reação quase que normal dentro do cristianismo. E Pedro escreve para esse povo que está cada um para um canto. Certo? Então, a partir do versículo 13, ele fala:
Ele fala primeiro do propósito das tribulações, e a partir do versículo 13 até o versículo 25, encerrando o capítulo 1, ele fala de uma exortação à santidade. Versículo 13: portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. É uma exortação que o apóstolo Pedro faz para que os irmãos que estão dispersos não percam de vista que a obra santificadora do Espírito Santo ela deve continuar presente. Se está tudo bem, se está tudo mal, se tem perseguição, se não tem perseguição, certo? Se o diabo se levanta, se o diabo não se levanta, independente do quadro fático da nossa vida e ao nosso redor, nós não podemos deixar de lado que nós estamos nessa terra como peregrinos e enquanto estamos aqui, precisamos nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Perfeitos nós não somos sem pecado, mas nós estamos sempre nos santificando e a santificação vai tirando o poder do pecado da vida do cristão e quando Jesus voltar, aí sim nós seremos livres da presença do pecado e o pecado não vai nos incomodar. Amém? Então aí ele finaliza o capítulo 1 com essas duas principais lições. Aí entramos no capítulo 2, onde ele continua a sua exortação à santidade. Isso vai do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10, que é o que nós vamos ler agora. Então, pega aí a sua Bíblia, certo? Arruma uma Bíblia aí com alguém aí, para você ir acompanhando comigo aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos finalizar isso aqui, gente. Enquanto isso, gente, deixa nos comentários aí se você tem uma pergunta, tem algum comentário, alguma crítica para fazer, certo? Me dá o feedback aí se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, se a minha voz está tudo certo, estou falando baixo, estou falando alto, certo? Me ajuda aí, não me deixa sozinho aqui não, gente. Com 17 minutos de live, né? E o Instagram não resolveu o problema, gente. Não resolveu. Continuo com aquela questão da minha live só funcionar por 1 hora. Certo? Já mandei mensagem para o suporte, eles não resolveram isso daí. Vamos ver se hoje vai dar certo. Deixa eu renovar minha água aqui. Pessoal, falando nisso, mas de áudios estão ótimos. Obrigado, Brian. Obrigado, tudo bem? Muito bem. Falando nisso, pessoal, eu falei na live passada sobre todo o contexto da primeira epístola de Pedro, sobre cenário, essa questão, né, de Nero ter incendiado Roma, culpado os cristãos, cenário de perseguição, povo disperso. Tudo isso nós lemos aqui ontem, nesse livro aqui que eu vou recomendar novamente, que é o Manual Bíblico do John MacArthur. Isso aqui é muito interessante, gente, porque isso aqui não é um comentário, tá? Isso aqui é um manual bíblico. Ele pega de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia, e ele mostra um panorama, uma visão geral, né, de cada livro, né? Fala sobre... Apareceu uma notificação aqui. Ele fala sobre o autor, sobre data do livro, sobre manuscritos, curiosidades de arqueologia, sobre palavras-chave que aparecem no livro, né, sobre temas que são discutidos, né, desafios teológicos, mapas, quadros, você dissecar o esboço do livro, né, como é que ele é dividido, os títulos direitinho e tal. Então é uma obra bem completa, ela não é cara, certo? Esse manual ele não é caro, você acha tranquilo aí na Amazon. Foi publicado aqui pela Thomas Nelson Brasil. Tem isso aqui já tem um tempinho já, gente, não me arrependo em nada. Eu tenho também um comentário bíblico, tá ali junto com os outros livros ali, certo? É uma chaproca desse tamanho aqui, certo? É também muito bom, mas, Igor, compra o manual ou comentário? Sinceramente, eu prefiro que você compre o manual, certo? Eu acho que te ajuda muito mais, certo? Eu tenho uma certa pinimba, gente, com o comentário bíblico, porque, não sei também, acho que cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade, certo? Mas eu prefiro
Prefiro ler a Bíblia. Né? E o que eu não conseguir entender na Bíblia, aí eu recorro aos comentários bíblicos, né? De entender o versículo e tal. Não estou falando que você não deva ter comentários bíblicos. Pelo amor de Deus, é uma questão minha, uma opinião minha. Certo? Eu só recorro a comentário bíblico quando eu de fato não entendo ou quando eu quero mergulhar profundo mesmo na posição teológica de alguma pessoa, certo? Quando é um texto que às vezes tem diversas interpretações diferentes, aí eu gosto, né, de ler o comentário bíblico, entender a posição de um, a posição de outro. Sei que eu tenho isso daqui, tenho Bíblia de estudo, tenho muito PDF. Na internet tem muita coisa, né? Tem muita pregação, coisa gratuita aí, certo? Então, esse livro aqui vai te auxiliar demais para você que quer entender o contexto das cartas de Paulo, para quem Paulo estava escrevendo, público, né? A curiosidade do tempo, quando foi escrito, os temas que são discutidos, certo? Isso aqui é uma obra excelente para você entender isso aí. Ok, pessoal? Então vamos lá, capítulo 2 da primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Ok? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Deixando, pois, toda a malícia... Deixa eu só apoiar aqui um pouco melhor. Tem toda uma plataforma aqui para apoiar minha Bíblia, para não ficar muito abaixado assim. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Esse texto daqui está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Caso você queira conferir, Isaías, capítulo 28, versículo 16. Versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Você vê isso aqui muito presente no ministério de Jesus, né? O apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, diz que Jesus veio para os seus. Né? Quem eram os seus, né, endereçados do evangelho de João? Os judeus. Jesus veio para os judeus porque eles eram a nação eleita. Por meio da linhagem dos judeus que veio Jesus. Né? E você vê, por exemplo, os judeus foram os que mais rejeitaram Jesus. Os fariseus viviam brigando com Jesus. A casta de sábios, de intérpretes do Antigo Testamento, da lei de Moisés, rejeitaram o Filho de Deus, que era o Messias, que é profetizado no Antigo Testamento. Foi profetizado por Moisés, foi profetizado por Isaías, foi profetizado por diversos profetas, foi tipificado em diversas passagens, em diversos personagens durante o decorrer do Antigo Testamento, mas ainda assim, para eles, Jesus não foi a pedra... essa pedra preciosa, mas sim a pedra de esquina, a pedra de tropeço. Né? Através de Jesus, eles viam em Jesus um escândalo, né? Que uma pessoa que se afirmava o Messias, mas para eles não era o Messias. Eles rejeitaram a Cristo como o Messias. E por isso que o apóstolo Pedro, uma das razões que ele escreve isso é justamente entender que para nós que cremos em Jesus Cristo, que aceitamos que o filho da irmã Maria, né, como diria o meu amigo pastor Reinaldo, ele era de fato o Messias que foi profetizado. Para nós, os que cremos nele,
Jesus é a pedra preciosa. Mas para os rebeldes, aqueles que não creem, a pedra que Jesus é uma pedra de esquina, uma pedra de tropeço. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso daqui resume o que é a salvação, né? Nós estávamos em trevas, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e aí Jesus pega, pela sua obra, pelo seu mérito, pela justiça de Cristo, pega e nos tira desse estado de morte e nos vivifica, né? A salvação é justamente isso, nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. E agora que nós estamos na luz, o nosso status é esse. Somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que somos isso? Para que nós somos a geração eleita? Eleita para quê? Nós somos sacerdócio real para quê? Nação santa para quê? Povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Ou seja, nós somos salvos não somente num âmbito individual, mas nós somos salvos para anunciar a mesma salvação que nos alcançou para aqueles que estão perdidos. Jesus que nos trouxe vida, nós devemos anunciar para aqueles que estão mortos, para que também vivam. Essa obra da evangelização é algo fundamental e que precisa estar em nós. Evangelizar, gente, não é somente dar o folheto, né? Não é somente pregar, pegar um microfone, ligar aqui o celular e falar de Jesus. É você conversar com seu amigo, é você dar um bom testemunho na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, né? Evangelizar, você evangeliza de muitas formas. Existem pessoas que, eu sempre digo isso, existirão pessoas no céu que serão reconhecidas como grandes evangelistas sem nunca terem pegado um microfone na vida, porque não precisavam de palavras para evangelizar. Evangelizaram com seu testemunho, com seu caráter, com seu proceder, com o que faz, com o que não faz, a forma que fala, a forma que anda, com quem anda, como veste, né? Tudo isso é uma forma de você evangelizar, levar a vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, como nós éramos antes de encontrar Jesus. Então, esse é o propósito da salvação. Efésios capítulo 2 vai dizer a mesma coisa, né? Nós somos salvos para as boas obras. Vamos ler aqui? Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. Texto bastante conhecido. Gente, minha boca fica muito seca. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos salvos de quê? Somos salvos da prisão do pecado. Somos salvos, às vezes, da nossa própria vã maneira de viver. Andávamos segundo o curso deste mundo. Fazíamos somente o desejo da carne. Agora Jesus nos salva e nos torna um povo adquirido. Né? Essa é uma linguagem muito utilizada, por exemplo, para a questão de escravo. Porque nós não somos servos de Jesus, nós somos escravos de Jesus. Esse vocabulário utilizado pelo apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, fala justamente disso. Nós somos um povo adquirido. Nós não pertencemos a nós mesmos. Agora nós pertencemos a Cristo, que comprou a nossa vida, que nos garantiu a vida a preço do seu próprio sangue. Esse passe foi comprado por Jesus e agora nós pertencemos a Ele. Fazemos o que Ele quer que nós façamos. Nós vamos aonde Ele quer que a gente vai. E qual que é o propósito de Jesus para a salvação de todos nós? É que a gente ande
em boas obras e continuemos a anunciar a mesma vida que nos deu vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Então, somos criados para as boas obras, porque a salvação também tem um propósito para além da salvação individual, mas também para a anunciação do Evangelho e andar na luz, né, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola. Muito bem, versículo 11. E aqui nós encerramos a parte de exortação à santidade e entender a nossa salvação. E agora nós passamos para um outro assunto, que diz a boa conduta no meio dos pagãos e a submissão às autoridades. Lembrando que o Império Romano, que dominava o mundo de sua época, que estava perseguindo os cristãos, ele era extremamente pagão, né? Nós temos todo um panteão de deuses romanos, né? Muito equivalentes aí ao panteão grego. Era uma nação idólatra que adorava não somente os deuses, mas o próprio imperador. Você vê isso muito presente nos pais da igreja, né? De pessoas que chegavam lá para interrogar e falavam o seguinte: cara, a gente não quer te condenar à morte. A única coisa que você tem que fazer é dar uma adorada. Queima um incenso aí pro imperador e você tá livre, bicho. Você não precisa fazer isso publicamente. Vai estar eu e você aqui. Se eu ver você adorando a imagem aqui do imperador, do César, tranquilo, eu vou te liberar, tudo certo. Mas as pessoas fiéis, os pais da igreja, falavam: não vou, certo? Eu sou cristão e não existe conversão para pior. Se mantiveram firmes diante dessa perseguição, dessa opressão, certo? Desse paganismo que era estatal, né? Institucionalizado pelo próprio Império Romano. Certo? Então essa exortação de boa conduta no meio de um povo pagão é algo necessário, porque o povo está disperso. Certo? O povo está disperso, está sendo perseguido e precisa perseverar naquilo que Pedro e Paulo que pregou bastante nessas cidades mencionadas, né? Ponto, Galácia, né? Paulo tem uma carta aos Gálatas, né? Capadócia, Ásia, Bitínia, todas as cidades Paulo, seus cooperadores passaram, plantaram igrejas, pegaram o evangelho. Então Paulo exorta o povo a permanecer naquilo, o apóstolo Pedro exorta o povo a permanecer naquilo que estes homens ensinaram, os rudimentos, o básico, né? Como diz lá no capítulo 2, versículo 2, desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, o básico, as doutrinas básicas do cristianismo. Em tempos de perseguição, é tempo de voltar para a Bíblia, não é tempo de ficar revoltado, sair da igreja. Não, se você já orava, ora mais. Se você já lia a Bíblia bastante, lê mais ainda. Quando o sapato apertar, é para se aproximar de Deus e não se afastar, porque essa é a tendência da nossa natureza ainda pecadora. Então, que a gente possa aprender isso. Lá, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, porque estavam dispersos por conta da perseguição, por isso peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso lá em Efésios capítulo 6, né? Que existe uma batalha, ou então em Gálatas capítulo 5, onde ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Que existe duas leis que combatem no nosso ser, né? Existe a vontade da carne e a vontade do Espírito. As duas estão sempre brigando uma com a outra, né? Essa que é a batalha espiritual. Vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Como eu falei com vocês, o contexto era que Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Os cristãos agora eram tidos como perversos, como anarquistas, como assassinos, malfeitores, certo? Essa era a fama dos cristãos no Império Romano. E isso perdurou durante muito tempo, certo? Eu lembro de assistir umas aulas
sobre patrística com o pastor Marcos Granconato, e ele comentava justamente disso. Existia o boato de que os cristãos, na celebração da ceia, eles matavam crianças, matavam literalmente crianças, e bebiam o sangue das crianças e comiam a carne das crianças. E por isso criou-se essa fama e o povo começou a falar que os cristãos comiam criança e bebiam sangue e tal. Tudo isso, essas fake news, né, que eram levantadas contra os cristãos, faziam com que as pessoas criassem essa raiva natural contra o povo de Deus, contra a igreja. Não muito diferente do que é hoje, né? Por conta, infelizmente, de maus exemplos aí, de pastores mercenários, de falsos profetas, acaba que as pessoas que não conhecem a Deus colocam todo mundo no mesmo balaio, né? Então, todo pastor virou ladrão, né? Todo cristão virou que apoia condutas terríveis, né, de pastores, de políticos e etc. Né? Essa estereotipação, se é que existe essa palavra, né? Essa formação de estereótipos por parte das pessoas, né? Ela é presente até hoje e era presente aqui no contexto da primeira epístola de Pedro. Então, por isso que ele fala o seguinte, ó, vivam de forma honesta entre os gentios, porque eles vão perceber que essa fama de malfeitor que vocês têm não tem nada a ver. Se vocês praticarem boas obras, eles vão vir ao conhecimento da verdade e vão glorificar a Deus no dia da visitação, como diz aqui o versículo 12. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso lá em Romanos capítulo 13, certo? Vou ler aqui rapidamente, se você quiser abrir Romanos capítulo 13. Gente, como que tá aí? Imagem, som? Vamos dando feedback aí. Tudo certinho, áudio, certo? Mais uma vez, se quiser comentar, pode deixar comentário aí, fica à vontade. Romanos capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre a submissão à autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados aqui não está falando de juiz, certo? Como a gente tem hoje magistrados, são os juízes de direito. O magistrado aqui está falando de governador, de líder político. Né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, Paulo aqui está falando o seguinte, a autoridade, primeiro, toda autoridade é constituída por Deus, toda, sem exceção. Seja o bom líder, seja o péssimo líder, todos eles foram constituídos por Deus. Segunda coisa, a autoridade constituída ela deve ser para louvor dos bons e o temor dos que fazem as coisas erradas. Louvor dos bons, porque ela deve preservar e Paulo vai utilizar louvar aqueles que fazem o bem, né, os que pagam seus impostos, os que não cometem crimes, que estão em dias com os seus deveres, com as suas obrigações,
que são honestos em seu trato, que são honestos em seu proceder, que não estão envolvidos em falcatruas de qualquer gênero. Tudo isso o Estado deve louvar essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, para quem pratica o que é errado, o Estado ele traz consigo a espada para punir aqueles que fazem o mal. Certo? Então, aquele que comete o crime passa pela punição do Estado. Certo? Porque o Estado ele é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Então, essa é basicamente a função que a Bíblia atribui ao Estado. Mas vamos voltar aqui na primeira epístola de Pedro. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. Nós devemos nos submeter às autoridades. Obviamente que isso não quer dizer que nós devemos concordar com todas as atitudes das autoridades, porque existem bons líderes, presidentes, reis e rainhas, primeiros ministros, líderes políticos, existem bons, existem péssimos, certo? E um péssimo líder também foi ordenado por Deus. O bom líder, o bom presidente, o bom rei e o mau presidente, o mau rei, também foi ordenado por Deus para este fim. Tanto o líder político bom quanto o líder político mau, ruim, em diversos assuntos, nós devemos honrar a ele como autoridade. Enquanto autoridade, nós respeitamos a ele. Mas nós não somos obrigados a concordar com as atitudes. Então, se uma pessoa toma uma atitude que nós consideramos errada eticamente, praticamente, ou está em desacordo com a palavra de Deus, não é porque ele é uma autoridade enviada por Deus que nós devemos concordar com tudo que ele faz, certo? Nós devemos ter consciência, pensamento crítico, ok? Isso não quer dizer que nós devemos passar pano para todo tipo de absurdo, mas respeitar eles enquanto autoridades. O melhor exemplo disso que a Bíblia traz é o próprio Saul, Porque Saul começa a perseguir Davi, porque Davi começava a crescer, e Davi já tinha sido ordenado por Deus como rei, mas Saul ainda estava na cadeira, certo? Então Saul começa a perseguir Davi, e aí por mais de uma vez Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Davi teve a vida de Saul nas mãos por mais de uma ocasião, mas ele não fez nada contra ele. Porque o que é que Davi fala? Porventura eu estenderia a minha mão contra o ungido do Senhor? Saul, muito embora tenha começado bem, se enveredou por um caminho errado. Foi reprovado por Deus. Mas ainda assim ele era o rei. Ele era a autoridade que foi ungida anteriormente por Deus. E por causa disso, Davi não coloca a mão em Saul, mesmo tendo a vida dele nas suas mãos por mais de uma ocasião. Nos mostrando que mesmo que a autoridade seja uma péssima autoridade, nós o respeitamos enquanto autoridade, mesmo que a gente discorde de certas decisões. Essa deve ser a submissão que os cristãos devem ter em relação aos governantes. João Calvino, em suas Institutas, ele tem todo um capítulo que ele destrincha toda essa questão de submissão às autoridades, as boas autoridades, as péssimas autoridades. João Calvino ele destrincha muito bem isso, ele tem uma opinião muito bacana. Se você não leu as Institutas de Calvino, procure para ler. Assim como tem diversas outras obras que falam sobre essa relação entre cristão e Estado, cristão e política, pode misturar, não tem que misturar, como é que é esse trem de separação e tal. Tem várias obras teológicas e muito sermão na internet falando sobre isso. É algo perigoso, mas nós temos que ter uma certa consciência política para votar em pessoas boas, que querem o bem do Brasil, certo? Então, nós, enquanto cristãos, devemos ser submissos às autoridades, porque elas são enviadas para louvor dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores, daqueles que fazem o mal. Ok? Versículo 15 do capítulo 2. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres
e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Essa parte final aqui do capítulo 2, eu estou lendo aqui a versão da Almeida. Eu vou ler ela na versão da King James, porque essa versão da Almeida, nessa parte, ela está meio truncada, a linguagem é meio difícil. Eu vou ler aqui a versão da King James, porque ela é uma versão mais moderna, né, que tem uma linguagem um pouco mais acessível para facilitar para vocês. Ok? Primeira Epístola de Pedro. Quanto que está aqui de tempo da live? 45 minutos. Enquanto isso, gente, vai enviando a live aí pro pessoal do seu direct, certo? Para mais pessoal vir aqui. Essa live vai ficar salva depois no IGTV, tá bom? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 13. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Lembra da péssima fama que os cristãos tinham por terem incendiado Roma, né? Mais para frente tinha a fama de ficar comendo, bebendo sangue de criança, todas essas más famas que o povo tinha, que o povo cristão tinha diante do povo gentio, fazia com que se criasse esses estereótipos, e o apóstolo Pedro vai dizer, para vencer essa ignorância do povo, certo? Porque isso era uma ignorância, era mentira. Para vencer isso, eles tinham que andar de forma piedosa em uma sociedade pagã, ignorante de Deus. Fazendo isso, o povo vai perceber, mas essa fama que eles tinham de pessoas, de malfeitores, de ladrões, de assassinos, pessoal que botou fogo em Roma, não tem nada a ver, eles são pacíficos, né? Pagam seus impostos, se submetem às autoridades, as autoridades que às vezes prendem eles, que mandam eles para a morte, eles são submissos a essas autoridades. Como que essas pessoas são esses demônios que são pintados, esses estereótipos? É andando de forma piedosa que você cala a boca, cala a ignorância dessas pessoas com esses pensamentos acerca dos cristãos. Como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, porque nós somos escravos de Jesus, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por mais que às vezes Deus atenda aos nossos pedidos, ele só atende porque o que nós queremos está de acordo com a vontade dele. Mas se o que nós queremos não está de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai falar, Deus não vai cumprir, Deus não vai abrir a porta que não é da vontade dele, porque Deus é um Deus onipotente, e a onipotência de Deus implica em tudo aquilo que ele quer que aconteça, vai acontecer. Então, Deus sempre cumpre aquilo que ele quer. Essa é a vontade soberana de Deus. Certo? Então, nós não podemos usar a nossa liberdade da prisão do pecado, para fazer o que é mal, porque pertencemos a Jesus. Somos escravos de Jesus. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos ou como escravos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Muito bem. Essa é da versão da King James atualizada, KJA. Vamos continuar? Versículo 18. Nós temos ainda
menos de 10 minutos aqui para a gente continuar. Versículo 18. Vou fazer o seguinte, eu vou ler esse restante do capítulo 2, aí eu encerro a live e abro ela novamente. Versículo 18. Mudamos de assunto novamente. Falamos sobre a boa conduta dos cristãos no meio dos pagãos e sobre submissão às autoridades. Lembra, gente? Isso são instruções para cristãos que estão passando por um período de perseguição do Império Romano. Certo? Estão dispersos e sofrendo perseguição. Ok? Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Senhor aqui com S minúsculo. Está falando de Senhor como meio que como patrão, não como Senhor, Senhor Deus. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Está falando aqui de sofrimento por fazer o bem, certo? Se você faz uma besteira e é punido por isso, né, é simplesmente ação-reação. Aqui Pedro está falando sobre nós que sofremos injustiças por praticar a justiça. Nós sofremos o mal por fazer o bem. Pedro aqui não está falando sobre pessoa que faz besteira e aí toma e recebe a consequência de seus atos e aí ele é, né, um injustiçado. Não, claro que não, isso é justiça, isso é retribuição. Nós estamos falando aqui sobre injustiça por justiça. Okay? É receber o mal quando nós fazemos o bem. Né? É dar a outra face e ainda por cima apanhar. Certo? É isso que Jesus nos ensinou e é esse que é o sofrimento pela justiça que o apóstolo Pedro está falando aqui. Versículo 21. Minha garganta está ficando muito seca, gente. Versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Né? Isaías 53, versículo 9, vou ler aqui rapidamente, fala o seguinte, Isaías capítulo 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. A história da condenação de Jesus é exatamente isso. Né? O próprio pessoal falava, eu não vejo culpa nesse homem aqui, né? E tal, e não estou vendo razão nenhuma para condenar esse homem à morte, não fez nada. Ele é simplesmente um líder. Mas mesmo assim, condenaram Jesus que não tinha feito nada para ser condenado. Tudo bem que era essa a missão de Jesus. Mas quando nós olhamos por este lado, Jesus não fez nada para ser condenado. Nada. Jesus não era anarquista, porque o próprio Jesus diz, né? Dai a César o que é de César. Né? Ele não era anarquista em relação ao Estado. Não era um agitador. Ele estava simplesmente pregando o Evangelho, o cumprimento da lei dos judeus. Jesus nunca fez nada para ser crucificado. Nada. Para ser condenado? Nada. Mas mesmo assim condenaram o nosso Salvador. Essa é a injustiça que não somente Cristo sofreu, mas que nós cristãos sofremos, é a injustiça por praticar a justiça. É quando recebemos o mal por fazermos o bem. É isso que acontece, infelizmente, na vida de muitos de nós. Mas isso faz parte. Faz parte da caminhada cristã. Nós sofremos as injustiças das pessoas e às vezes sofremos injustiças até mesmo dentro da igreja. Certo? Versículo 23. O qual, quando o injuriavam,
não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Né? A própria palavra de Deus diz, né, que Jesus morreu como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Né? Ele não abriu a boca diante das chibatadas, diante das injúrias, diante do soco na cara que Jesus tomava durante o caminho, né, para a sua crucificação. O povo blasfemava: se você é rei dos judeus, desce da cruz, salva você mesmo. Né? Todas essas coisas Jesus ficou calado, sofrendo, porque ele sofreu por amor dos seus filhos, por amor de mim e por amor de você que creu no Evangelho e por você que vai crer no Evangelho. Jesus sofreu e padeceu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. A justiça de Cristo é imputada a nós. E agora Deus nos enxerga através dos óculos de Jesus, do sacrifício de Jesus. Nós somos feitos justos, né? Nós somos feitos filhos. Né? O apóstolo João, no seu Evangelho, vai dizer que veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder, porque isso é um poder, o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o maior poder que nós temos. Não é de expulsar demônio, não é de fazer os outros cair. O maior poder que nós temos é sermos feitos filhos de Deus. Jesus pegou a barreira que existia entre judeus e gentios, e Jesus chegou com os dois pés no peito, quebrou essa barreira, e agora todos nós, judeus e gentios, podemos fazer parte do povo de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, certo? Fazemos parte da família de Deus, somos povo de Deus, como diz aqui o apóstolo Pedro, né? Somos parte desse grande rebanho do nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Muito bem, nós encerramos aqui o capítulo 2, eu vou encerrar a live, porque daqui a pouco vai aparecer aquela bendita contagem regressiva aqui no Instagram. Certo? Então eu vou fechar aqui, paramos aqui no capítulo 2, vou abrir aqui de novo para a gente, já a partir do capítulo 3, e continuar essa exposição aqui, essa leitura da primeira e da segunda epístola do apóstolo Pedro. Gente, não sai daí que eu vou abrir agora uma próxima live. Muito obrigado.